Informação técnica a respeito da recuperação do viaduto Diário Popular. Trata-se de obra de arte executada em 1969, estrutura de grandes vãos e em curva, com comprimento total de 581 metros. Na largura de 20,5 metros, se implantavam 4 faixas de rolamento de 3,5 metros e passeio rebaixado de 1,5 metros, configurando o aproveitamento de apenas 17 metros. Em outubro de 1987, um veículo alto trafegando na Avenida Mercúrio chocou-se com o tabuleiro, provocando graves danos à estrutura. Foram então abertas janelas para a inspeção das faces internas dos caixões, ocasião em que foi constatada uma série de graves anomalias que colocavam a estrutura sob suspeita quanto ao grau efetivo de segurança de utilização. Extensas áreas de concreto segregado, armaduras principais expostas e oxidadas, cabos sem nenhum sinal de injeção, fios de proteção de reforço executado por ocasião da construção, que embutidos em pavimento asfáltico se mostravam com oxidação profunda e vários deles já rompidos. Elevadas espessuras de pavimento e grande quantidade de entulho nos caixões que originavam cargas bem superiores às previstas em projeto. Ainda, inúmeras fissuras e trincas de grande abertura, como 4 milímetros, que, sob controle de alta precisão, mostraram progressão. Uma análise estrutural das condições de existência de um dos tabuleiros representativos, o tabuleiro 2, com 3 vãos, os 2 extremos com 45 metros e o central de 55, pudemos verificar. No trabalho, a flexão em condição de serviço, verificamos a ocorrência de elevadas tensões de tração em grandes trechos dos vãos e dos apoios. Parâmetros de segurança abaixo dos valores limites configuravam rótulas plásticas em número suficiente para criar o mecanismo de ruptura. Tensões principais de tração elevadas quando da ação combinada dos esforços cortantes e de torção. Do estudo comparativo das anomalias e dos valores detidos na análise estrutural, devíamos concluir: a obra se encontrava em condições críticas de segurança, exigindo sua interdição e providências rápidas. O programa de emergência foi proposto ao secretário de Vias Públicas em reunião realizada no próprio canteiro de obras. As graves anomalias impossibilitavam qualquer serviço que ampliasse as características de resistência da estrutura em função dos riscos de segurança envolvidas. Partiu-se então para a redução de solicitações com o alívio de cargas. A interdição viabilizou a remoção integral do pavimento, que, com espessura variando entre 10 e 60 centímetros, sozinho representava cerca de 8 toneladas por metro linear de alívio. Vistorias complementares programadas, objetivando o cadastro sistemático de toda a estrutura, de início já mostrou que seria impraticável a restauração das laterais do tabuleiro. Estas, com 3 metros de largura, acomodavam uma canaleta de águas pluviais e um passeio de 1,50, que nos parece de baixo aproveitamento. Devemos ainda lembrar que o efeito arquitetônico por elas criado já havia sido totalmente prejudicado pela intensa infiltração de águas e com a excessiva deformação da estrutura. Foi então aceita a proposição de sua demolição e a reformulação da secção transversal com a efetiva redução de carga superior a 6 toneladas por metro linear. O tabuleiro, agora ladeado por defensas rígidas, compostas por peças pré-fabricadas, tem seu nivelamento corrigido e o visual recomposto pela superfície de concreto bem acabada e uniforme das formas aparelhadas e tecnologia do pré-fabricado.
No reforço propriamente dito, foram mantidas as diretrizes básicas que acreditamos inéditas, sugeridas em 1982 pelo engenheiro Adolfo Packer, da Prefeitura, ao projetista da estrutura Feitosa, De Luca e Cruz Engenheiros Associados. Os critérios para o detalhamento foram detidamente discutidos junto a uma comissão de consultores designada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que se definiu pela solução das mãos francesas. Na verdade, com a execução das escoras inclinadas com suporte na própria fundação dos pilares existentes, a estrutura ganha maior grau de hiperestaticidade para as cargas acidentais, reduzindo-se de forma sensível os esforços. Entretanto, a elevada participação das cargas permanentes nas solicitações e considerando o estágio de maturação do concreto, cerca de 18 anos, exigiu a programação do acionamento de cargas conhecidas no concreto escora por tabuleiro e proporcionar com esta ação a redução destes esforços. Exercendo o controle de precisão das cargas e deformações, foram protendidos os tirantes e acionados os macacos hidráulicos em etapas progressivas, inicialmente de forma independente por apoio. Terminadas as operações em todo o tabuleiro em trechos contínuos, eram então corrigidas as cargas finais resultantes. Devemos testemunhar os importantes efeitos destas operações executadas na reparação da segurança da estrutura. A análise teórica deixava claro que nesta nova configuração da estrutura, os esforços solicitantes eram reconduzidos à faixa envoltória dos esforços resistentes, representados nos diagramas pelos nucleares de proteção. Estes, determinados naturalmente, considerando-se apenas os cabos não danificados e com dotação de perdas bem realistas. Quando para o tabuleiro 2, a reformulação do grade exigiu a ampliação das cargas de enchimento, ainda estavam garantidas as condições normais de segurança, ou mesmo o comportamento elástico em serviço. As espessuras elevadas de enchimento em determinados vãos, como de até 60 centímetros no tabuleiro 2, exigiram o uso de materiais especiais. A compatibilidade, cargas e capacidade de resistência se conciliaram com o uso de placas de concreto celular pré-fabricadas, envolvidas por concreto leve ou com argila expandida. Conforme planejamento, foram iniciadas simultaneamente várias frentes de trabalho. Com o alívio de cargas proposto, remoção do pavimento espesso e pesado, demolição das alas laterais com passeio rebaixado de impraticável recuperação, verificamos pelo nivelamento que a estrutura respondeu com a redução das flechas. Por ocasião das aberturas das janelas na laje superior, verificamos a superfície lisa de contorno caracterizando concretagem sem os cuidados para garantir a solidarização. No interior dos caixões, os serviços foram executados conforme a metodologia estabelecida. Após a limpeza, era realizada uma vistoria minuciosa das anomalias no sentido de referendar os tratamentos previstos ou adequá-los ou complementá-los. A configuração da armadura implantada pelo interior dos caixões permite verificar o esforço realizado para manter a geometria original e alcançar o grau de eficiência para garantir os parâmetros de segurança estabelecidos em projeto. O complemento de resistência será então obtido pela introdução da armadura adicional àquela já necessária à costura das fissuras e trincas existentes na laje inferior do caixão. Durante estes trabalhos, conforme seria esperável, foram detectadas extensas áreas de concreto segregado, exigindo complementos nos serviços previstos. Tratam-se de rasgamentos profundos das lajes, nervuras e transversinas, levando muitas vezes à abertura de grandes janelas, cabos expostos sem injeção, ancoragens sem o necessário suporte, além dos defeitos localizados no concreto. Para cada caso específico, a consultora forneceu as instruções competentes para a execução da recuperação ou mesmo reforço.
As trincas e fissuras foram abertas para possibilitar o tratamento de injeção com a natural vedação e instalação dos tubos ou bicos para a operação. Foram então iniciados os tratamentos indicados para o fechamento externo da laje inferior do tabuleiro, onde se inclui a armadura complementar de reforço, não só dos trechos rompidos por choque de veículos, como também naqueles em que se constatavam armaduras protendidas não eficientes ou de resistência prejudicada por oxidação profunda. Com frequência foram encontradas situações com total ausência de massa de concreto envolvente dos cabos, dos quais vários profundamente oxidados, outros frouxos e já desviados nitidamente de sua posição primitiva. A reavaliação das características de resistência da estrutura se fazia imprescindível para a garantia dos parâmetros normais de segurança. Esta condição exigiu a ampliação substancial da armadura complementar já projetada como reforço, além da alteração parcial da estrutura em viga contínua de 3 vãos com a construção das pernas francesas.